Bom, nós ouvimos agora há pouco o Dr. Anthony Wong. Ele é toxicologista, é membro da OMS, e ele vem se contrapondo àquilo que o ministro da Saúde prega. Ele, em entrevistas à Jovem Pan, à Bandeirantes, ele tem o seu programa também na Rádio Bandeirantes, e ele prega exatamente aquela história que você ouviu aí. Ele disse que o vírus ele se manifesta de forma diferente em países com temperatura acima, que o vírus não se propagaria numa temperatura acima de 20 graus. Você viu a comparação que ele fez, dizendo que no Brasil, mesmo com chuva, a gente tem 26, 30 graus. E que não dá para comparar o Brasil com países como Itália, França, que tem 8 graus, 7 graus, e que seria melhor comparar o Brasil, então, com a Austrália ou com a Indonésia, que teriam temperaturas similares, onde o risco existe, porém em menores proporções. Esta é uma tese que ele defende. Ele é um profissional também conhecido no Brasil todo, e é uma tese que ele defende. Aqui, o nosso slogan é "Todos falam aqui". E não adianta a gente, como eu disse, ficar aí como carreirinha, formiguinha, falando que todo mundo fala. Ele tem o direito de defender a opinião dele. Eu não acredito que essa seja a mesma opinião do secretário de Saúde de São José dos Campos, Dr. Danilo Stanzani, que, pelo que nós estamos acompanhando, a orientação é realmente do confinamento para que as pessoas evitem esse contato social por algum tempo. É isso, doutor? Bom dia. Bom dia, Ferreira. Bom dia aos ouvintes da rádio. Realmente, a opinião da Secretaria de Saúde de São José dos Campos, né, que é o que norteia as decisões do prefeito Felício, elas são baseadas em trabalhos científicos, né? A gente não toma as decisões baseadas em opiniões pessoais. Então, o que tem de melhor evidência hoje no mundo, e a gente acabou de ver semana passada, uns 10 dias atrás, o Reino Unido tomando essa medida que eles chamam de imunização em massa, que seria deixar todo mundo se contaminar, e isso duraria 30 dias, e eles sairiam ilesos dessa infecção, dessa pandemia, caiu por terra com 20 dias, né? Há 10 dias atrás eles determinaram o isolamento social com rigor maior do que a gente vem fazendo, porque não suportaram o número de doentes chegando ao serviço de saúde. Então, hoje, a melhor evidência científica que tem diz que o isolamento é a melhor prática para não combater como um todo a infecção, mas sim retardar o grande número de infectados, fazer com que a gente tenha menos infectados por dia, para que a gente tenha menos internações por dia, para que a gente tenha menos necessidade de UTI por dia. Então, arrastar essa infecção da população aí por 2, 3 meses, para que o nosso sistema de saúde consiga suportar todo esse número de casos novos. O que existe de científico nesse sentido é um trabalho, se não me engano, francês, não tenho certeza, de que eles viram in vitro a capacidade do vírus de infectar diminuía quando a temperatura ambiente aumentava 1 grau. Então, ela não tinha a mesma capacidade. Hoje a gente sabe que o vírus, um paciente infectado, ele transmite para 3 pacientes. Teoricamente, aumentando 1 grau de temperatura ambiente, diminuiria essa capacidade de infectar. Mas esse trabalho foi feito in vitro, ou seja, em laboratório, não em estudo humano. Tudo isso que a gente está falando são trabalhos preliminares, são trabalhos recentes com pequeno número de casos. Então não dá para a gente dizer que isso é verdade absoluta. E também a comparação, só um contraponto ao que o professor comentou, como você citou, a Austrália realmente, a região sul foi infectada, que é a região mais quente da Austrália, desculpa. A região sul da Austrália teve bastante casos.
E o centro da Austrália é um deserto que praticamente só tem camelo, né? Então não dá para a gente comparar o território olhando o mapa dessa maneira. E a Indonésia está num caso extremamente complicado de casos de coronavírus. Camelo ou canguru? Camelos e canguru, tem os dois lá, né? Um deserto lascado que tem lá, né? É verdade. E canguru também, sem sombra de dúvida. Ô, doutor, deixa eu te fazer uma pergunta. Ontem surgiu o questionamento. Como chegar aos índices oficiais em São José se a gente estava com um problema de testes? Os testes, os danados testes que estavam demorando para chegar do governo do estado. Como é que nós estamos nesse sentido? Na realidade, assim, a gente tem o kit para colher o material, a gente colhe o material, resfria e manda para São Paulo. Aí a análise é feita em São Paulo e eles mandam um relatório depois para a gente, se positivo ou negativo. E realmente está demorando muito, cerca de 20 dias para voltar o resultado. Muito tempo, muito tempo. Então o fato é, a gente está, por enquanto, medindo o que a gente imagina ser. Então a gente está se baseando pelos casos suspeitos que estão chegando. Tenho certeza que desses suspeitos, muitos vão ser descartados. Ou por infecção por outros vírus, outras bactérias, mas a gente está se baseando nele, realmente está dificultando bastante. Uma alternativa, o Ministério da Saúde falou que vai distribuir 40 milhões de testes rápidos para nós. Para nós não, né? Para o país inteiro. Eu não sei quando que isso chega para a gente aqui, principalmente porque as grandes capitais estão com problemas muito sérios, né? E aí acaba São José, que não tem nenhum colapso ainda da assistência, acaba ficando para segundo, terceiro plano. Então o prefeito determinou que a gente procure no mercado teste rápido para a gente comprar, ver a evidência científica para que isso nos traga resultado, para a gente começar a testar esses pacientes, pelo menos os pacientes internados, né? Para a gente conseguir ou não tirar ele do isolamento. Então essa é a finalidade, é uma das ações que o prefeito determinou que a gente faça. A gente está estudando, procurando parceiro, para efetivamente fazer a compra se tecnicamente for adequado. Bom, nós temos recebido algumas reclamações de pessoas, e a gente tem visto também na mídia. Teve um caso que nós comentamos aqui de gente reclamando em alguns pontos do Brasil de que algumas causas de morte indefinidas estão sendo colocadas na conta do coronavírus. O senhor já ouviu falar disso? Já. Eu até recebi um clamor de um amigo aí para a gente não entrar nessa. Não é uma medida sanitária, tá? Primeiro, a gente não tem certeza e o vírus tem uma capacidade de multiplicar muito grande, né? Então, como a gente já tem a circulação do vírus no nosso meio, todo paciente que falecer com algum quadro respiratório associado, ele vai ser considerado suspeito. Esse caso só entra para a estatística depois que o resultado do exame vier positivo. Então ele não vai entrar para a estatística de caso confirmado enquanto o exame não chegar. Mas acontece, doutor, que até chegar o resultado, a família já foi impedida de fazer um velório, por exemplo. Exatamente, por segurança da própria família. Sim. A gente sabe que o vírus fica em superfícies, né? Fica superfícies sólidas por um período que a gente tem certeza, mas já chegaram a falar em 7 dias em superfície sólida. Sim. Então a questão do velório é um problema muito grave de contaminação da população. Quando a gente está numa situação de calamidade por conta dessa emergência sanitária, muitas coisas nós vamos ter que abrir mão, né? Estamos abrindo mão do convívio social, das festas de aniversário, de visitar o vô e a avó, tudo isso para a gente tentar conter a epidemia. Doutor, eu estava comentando que eu não tenho, logicamente, procuração da secretaria para falar isso, mas eu estava comentando aquela cumplicidade que a gente tem com o ouvinte. Eu estava conversando com o ouvinte dizendo o seguinte: a gente se conhece, né? A gente se conhece e a gente sabe que é importante
a gente saber identificar qual o momento de procurar um atendimento médico. Porque às vezes a pessoa tem um resfriadinho e tal, fala, não, se ela acha que está bem, até que venha provocar algo mais grave, como uma falta de ar, alguma coisa assim, ela deve procurar evitar a aglomeração de um hospital, não é isso, doutor? Sem sombra de dúvida. Uma coisa que a gente se perdeu por muito tempo, né, com a facilidade que a gente criou de unidades básicas nos bairros, né, esse tratamento. Eu lembro de eu criança, eu só ia no pronto-socorro quando eu me estrupiava, né, caía, apertava, cortava. No contrário, a minha mãe tratava quase tudo com um chazinho, metiolate na época. Ardia muito. Ardia muito. Isso a gente acabou perdendo, né? Porque os pais, todos, a grande maioria, trabalha. E uma característica, isso já publicado cientificamente, é que eles perdem a sensibilidade de ver pequenas alterações dos filhos, né? Isso é uma questão já discutida no meio acadêmico. Então, quando ele chega do trabalho no final da tarde e vê o filho diferente, ou o filho reclamando de alguma coisa, ele corre no pronto-socorro para resolver. Isso é uma coisa bastante estudada aí no meio acadêmico, né? A partir do momento que ele passa a ficar mais tempo com o filho por conta da quarentena, ele começa a perceber que muito dessas coisas é uma necessidade de carinho, de atenção, que o filho acaba transmitindo de uma maneira diferente, né? Então, o que a gente vê hoje nas unidades de pronto atendimento é uma redução bastante grande de pacientes nas unidades de pronto atendimento. Estou dizendo que pode ser uma possibilidade. A outra, sem sombra de dúvida, o pior lugar para você ir, se você tiver com resfriado leve, é numa unidade de saúde. É verdade. Né? Até porque a imunidade cai, né, doutor? Sim, exatamente. E ali estão os doentes, né? Então, pegar na mesma maçaneta que um paciente com corona pegou e depois levar essa mão ao rosto, a chance de você ser infectado é muito alta. Então, por isso, o resfriado, coriza, tosse seca, febre baixa, espere em casa 2 dias, 3 dias, para ver se não melhora. Normalmente esse é o período que os resfriados suportam aí, acabam sendo superados. Está com uma febre que não abaixa, tomando mesmo dipirona, paracetamol, e ela não abaixa, aí sim procura a unidade básica de saúde para ver o que está acontecendo, se tem alguma alteração, se dá para acompanhar em casa, se precisa de outra coisa. O pico do coronavírus para o país, para São José, o que o senhor espera? Para quando? Ou já está bom demais da conta? O que o senhor acha? Se eu pudesse escolher, para mim estava bom, já brincadeira já deu, já. Mas infelizmente eu não posso. O que a gente está estimando, isso é tudo estimativa, né? Não tem uma base teórica muito firme, a gente tem mais ou menos o calendário de 3 semanas, 2 semanas de atraso em relação a São Paulo. Então, São Paulo está esperando aí na próxima semana vai ter um grande pico e depois deve vir mais 2 semanas para frente e chegar em São José, né? Pela proximidade e pelo crescimento do número de casos. Essa é a estimativa, então a gente levaria aí 3 a 4 semanas para chegar num pico grande aí na curva de crescimento. Então, secretário, mas aí é que está. Eu estive conversando, nós temos uma colaboradora nossa, psicóloga, conversando conosco no sábado e ontem também. O pessoal não começou a se resguardar muito cedo, não, porque imagina, a pessoa vamos falar um português bem no popular, agora sem base científica e sem técnica. O caboclo começa a ficar dentro de casa 1 semana, 2, 3, 4, ele começa a ficar meio xarope, né? Começa a conversar com o espelho, porque é o seguinte, nós temos conflitos sociais, agora falando sério mesmo, terríveis, porque você ficar confinado num verdadeiro BBB da vida real, com pessoas de personalidades diferentes. Você sabe hoje do grande problema de conflitos familiares que nós temos. Nem todo mundo vive em harmonia. Você vivia confinado em 3 cômodos às vezes, dependendo da situação. Por 3, 4, 5 semanas, porque, veja bem, se nós precisamos esperar mais umas 2, 3 semanas, quem já está guardado vai ficar o quê? Mais de 1 mês
dentro de casa, a pessoa pira. Como é que você vai tratar o lado psicológico? Quando essas pessoas forem soltas e saírem em sociedade, nós vamos ter uma legião de quê? Então, Ferreira, acho que a nossa idade não é muito diferente, não, mas a gente vivia assim antes, né? Vivia? A relação familiar era muito mais próxima do que é hoje. Hoje a internet fica cada filho num celular, num canto da casa. Mas só ouvindo falar de coronavírus, doutor, o dia inteiro. Não, o que eu estou dizendo é o seguinte, em casa, por exemplo, eu tenho um filho de 26, uma filha de 20 anos, eu e a esposa, arrumamos um passatempo que há muitos anos a gente não fazia, que é montar quebra-cabeça. Ah, já fizemos isso aí também. Então compramos pela internet, entregaram em casa e passamos quase que o fim de semana inteiro, ou cozinhando, ou batendo papo, ou montando quebra-cabeça. Eu acho que é uma oportunidade. Sem sombra de dúvida, não é uma coisa que ninguém queria, mas talvez seja uma oportunidade da gente reforçar os laços familiares. Doutor, mas olha, nós fomos aqui na feira da Vila Maria, aqui perto da rádio, quarta-feira passada, tinha 5 banquinhas. E as verduras já todas murchas, quer dizer, não está tendo um abastecimento aqui. Nós estamos tendo esse problema, tem gente que está com geladeira vazia. E mais... Discordo, Pereira. Não, ó, eu tô te falando. Não, eu sei, mas tem gente que não tem mais dinheiro para comprar. Tem gente que tem dinheiro e não tem e sai para comprar, mas quem não tem? Tem gente que já acabou o dinheiro. É o seguinte, olha, nós não estamos de férias. Nós estamos enfrentando, talvez, a maior epidemia que o mundo já viveu. É uma situação de guerra. É uma situação de guerra. Ninguém vai sair ileso dessa história. Todo mundo vai deixar alguma coisa para trás. Todos, sem sombra de dúvida. Não adianta a gente achar que a gente vai enfrentar isso vivendo do jeito que a gente vivia antes. A população tem que entender, nós nunca passamos por uma guerra dentro do Brasil. A situação de guerra que a Europa viveu, né, que outros países viveram, o Oriente Médio vive com frequência, nós vamos viver uma guerra agora sem armas, né, sem explosão, sem nada disso. Nós vamos passar por um período muito difícil e que vai ser mais fácil de ultrapassá-lo dependendo do comportamento da sociedade. O isolamento é a única arma efetiva para evitar o colapso da saúde. Não tem outra. Todo mundo que falou o contrário disso está quebrando a cara. Falando, o país como a China, país como a Coreia, o país como, falaram outro, o Japão, estão trabalhando normalmente. Esses países já passaram por situações extremamente drásticas e o comportamento da população é extremamente responsável. São disciplinados mesmo. São extremamente disciplinados porque eles viveram uma infecção do corona, se não me engano, em 2002. E eles enfrentaram e superaram. Eles sabem do risco que estão correndo. Então, eles são extremamente disciplinados. A nossa população nunca passou por dificuldade de calamidade, tirando enchente, desabamento, essas coisas. A sociedade como um todo nunca passou por isso. Então, é o momento da gente sentar, tentar esfriar a cabeça, e entender que é uma questão de sobrevivência da maioria. Infelizmente vai sofrer, vamos sofrer muito. Eu estou, sem sombra de dúvida, perdendo sono por conta da responsabilidade que eu tenho com a população. O prefeito deve estar dormindo menos do que eu, porque ele me liga a qualquer hora, também preocupado com a população. O cargo que a gente exerce, né, nos traz, né, uma responsabilidade extrema. Isso realmente pesa no nosso ombro, mas nos comprometemos que vamos levar isso da melhor maneira possível, usando de todas as armas que a gente puder fazer. Na contramão da história, o senhor diria que o presidente hoje é um mau exemplo? Sim, eu diria assim. Eu acho que ou ele está mal informado, ou ele não está tendo a noção da gravidade do problema. Ele, então, literalmente é um sem noção. Porque
Porque, não, porque na verdade, o secretário, a gente acha muito bacana e tem ganhado projeção e os holofotes, o ministro da Saúde, até porque ele tem se mostrado um líder independente de política. Me parece que ele tem ele mostra ter um plano de trabalho, né? Um plano a ser traçado, um planejamento para tentar combater essa pandemia. Agora, é importante, acima de tudo, ter esse equilíbrio e não se politizar a situação, não é isso, secretário? Exatamente. O que a gente viu em todos os outros países mais desenvolvidos que o nosso foi a separação, né? O momento agora é do enfrentamento técnico, né? Quanto mais técnico a gente for, melhor. Até mesmo o ministro Paulo Guedes falando que ele está de quarentena, porque ele entende que nesse momento são os técnicos da saúde, da vigilância, da Anvisa, que tem que editar as regras aí, né? Então, realmente, ele vai contra até o ministro da Economia que reforça isso. Perfeito. Secretário, apenas mais uma pergunta. São José, quantos leitos tem? Como é que está a estrutura da cidade? Quantos leitos tem disponíveis para casos graves? Haverá a necessidade, já vou até antecipar também dizendo que eu particularmente espero que não, de um hospital de campana, de repente pega um Martins Pereira, não há necessidade disso. Como é que está a estrutura hospitalar de São José hoje para receber esse pico? Então, a gente está preparando, além dos leitos que a gente já tem, a gente vai criar um setor que é voltado exclusivamente para o coronavírus, no Hospital Municipal, que vai ter 34 leitos de UTI a mais do que a gente já tem hoje, e totalizando aí mais uns de 20 a 30 leitos de internação. Então, realmente é uma estrutura bastante robusta. A gente tem o Regional e a Santa Casa também como apoio para o coronavírus. Então, a gente tem um aporte aí de leitos bastante razoável. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, a região que mais tem leito de UTI, né, que é um indicador de leito de UTI para cada 10 mil habitantes, é a região sul e sudeste. No Rio Grande do Sul, essa taxa é de 2 leitos para cada 10 mil habitantes. Em São José, a gente vai ficar com 2,8 leitos para cada 10 mil habitantes. O ministro já disse que vai reivindicar leitos no interior, se for necessário. Isso. Nós já estamos montando por nossa conta para aguentar a nossa estrutura aqui. A Itália, por exemplo, era um país que tinha, se não me engano, 1,9 leitos por 10 mil habitantes. Então ela está sofrendo bastante com essa questão lá. E nós estamos trabalhando aqui para dar segurança para a nossa população, né, nessa situação bastante difícil, que é importante a população entender que todo mundo vai ter que doar um pouco para esse enfrentamento. A Cirlei está lá no Bosque ouvindo, já respondeu aqui a respeito das estatísticas, dos números dos testes. A Graça do Campos Alemanha deixou um áudio aí, né? Ela perguntando a respeito das vacinas. É bom dizer que essa vacina que foi liberada não tem nada a ver com o coronavírus, né? As pessoas pensam que estão imunizadas. É muito bem, deixar isso bem claro, né, secretário? Exato. É uma vacina para o influenza, né? Mas é importantíssimo que os idosos tomem a vacina para que no começo do inverno esses idosos estejam protegidos contra a influenza, porque existe a chance da gente ter 2 epidemias juntas, do corona e do influenza ao mesmo tempo. Então, se a gente puder vacinar os mais vulneráveis o mais precocemente possível, melhor. Até lá já acabou o corona, não é possível. Se Deus quiser. Se Deus quiser, né? E ela está perguntando a respeito da vacinação, se será em casa, como que será essa vacinação? A gente está fazendo em todas as nossas UBS, nas 4 casas do idoso e alguns drive-thru que a gente está fazendo também para vacinar dentro do carro. Os pacientes acamados, que já são cadastrados na nossa unidade básica de saúde, que já recebem a visita domiciliar, esses pacientes vão ser vacinados em casa. Os demais têm que procurar uma das nossas unidades para fazer a vacinação. A prefeitura tem procurado ver a questão do pessoal mais carente que
que necessita de cesta básica, que não tem condição de sair. Como é que está sendo feito isso, secretário? O Fundo Municipal de Solidariedade está organizando uma campanha bastante interessante com um grupo de empresários, visando isso, realmente arrecadar recurso para a doação de cesta básica para esse período, né, dessas pessoas com maior dificuldade. É um trabalho bastante bacana que a Vanessa Ramute vem fazendo. Muitos empresários aderiram. Eu recebi uma informação que talvez o próprio Ministério Público faça uma campanha para captar recurso. Bem bacana mesmo, porque a gente sabe que nós vamos ter dificuldades aí nesse sentido. Por isso, a postura do prefeito para os alunos que não estão tendo aula, do fornecimento de lanches, kits de refeição, para os pais retirarem nas escolas, para que a criança continue se alimentando nesse período, porque muitas crianças dependem da merenda para se nutrirem, né? Não tenha dúvida. É uma medida bastante interessante que o prefeito tomou nesse sentido. Muito sensata e de grande sensibilidade, porque tem crianças que realmente, às vezes, é a alimentação do dia, né, secretário? Exatamente. É fundamental. Secretário, queria que o senhor deixasse uma mensagem para quem está confinado em casa e na expectativa do que pode acontecer em São José dos Campos nas próximas semanas, nos próximos dias. Então, falando de coronavírus, cada dia é um flash, digamos assim, né? A gente sabe muito pouco do vírus e as informações vêm chegando e a gente vai atualizando os nossos dados. Segunda, quarta e sexta a gente faz uma reunião do Comitê de Enfrentamento da Crise. Nesse comitê a gente discute os avanços, o que a gente precisa melhorar, para a gente aprimorar. Então, a cada momento tem uma novidade nova. Por enquanto, a recomendação é de isolamento social, principalmente para idosos, portadores de doença crônica. Esses pacientes têm que ser protegidos do contato com as demais pessoas para que a gente evite o adoecimento deles, né? Eles são os que mais sofrem, que têm a maior mortalidade, que a gente tem que tomar esse cuidado. Então, o isolamento social ainda é a regra em São José dos Campos.